Bom, a minha proposta é conversar com vocês hoje sobre obediência, sobre obedecer. A obediência é um dos caminhos mais seguros para se alcançar seus objetivos. Entender o valor de uma informação correta e mais do que uma informação correta, ter forças para segui-la, pode conduzir você por um caminho muito mais fácil, mais ameno, removendo de você boa parte das aflições cujas quais você não necessitaria ter ou enfrentar se conseguisse obedecer. O texto base é Oséias 4, verso 6. Vamos começar por aqui. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejais mais sacerdotes diante de mim. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me, ó Deus, fala, não aquilo que nós queremos ouvir, mas isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, eu fiz uma aplicação rápida no último culto falando desse texto. E é muito importante nós vermos o que pode conduzir à desobediência às instruções de Deus. O texto diz: o meu povo é destruído. Não é apenas um sofrimento, não é uma coisa amena, é algo que vai causar muito estrago, muita dor, muita perda, algo de difícil, convivência. O povo é destruído, porque falta conhecimento. Agora nós temos um outro problema. O texto diz, também, não, volte o verso anterior. Pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, vamos lá, agora entra o 7, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei. Me parece que a informação agora subiu de classe. Ela não está falando mais do povo em si só, da base. Ela subiu um pouquinho e agora ela vai conversar com os sacerdotes. E os sacerdotes cujos quais Deus está conversando, não falta para eles conhecimento. O que falta para eles é obediência ao conhecimento que tem. Cabia aos sacerdotes, e aqui eu não vou colocar apenas o ambiente sacerdotal, as pessoas que sobem no púlpito, os pastores, mas eu vou dizer às pessoas que já deveriam ter maturidade o suficiente no Evangelho, para oferecer exemplo às pessoas novas que estão chegando. Cabe a todos nós a responsabilidade de mostrar a essas pessoas novas, inexperientes, o valor da obediência, pautada no ensino, é verdade, mas também no exemplo. O povo está perecendo porque sacerdotes, eles estão cometendo 2 erros. Primeiro, de não ensinar. Segundo, de não haver coerência
entre o que vive e o que ensina, o que é pior, o que conduz a uma hipocrisia. Então haverá grande destruição, porque Deus vai rejeitar o desobediente, seja ele o sacerdote ou não. Ou seja, está sobre nós, mesmo aqueles que têm pouca experiência, o dever de buscar conhecer a verdade, de buscar saber o que é andar com Deus. Para isso, talvez precisamos colocar sobre esse indivíduo alguma outra coisa, além da palavra e do ensino. Então vamos a João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o 8. Quando ele, repita comigo, quando ele vier. Isso, só isso, quando ele vier. Quando ele vier. Quando? Jesus está dizendo aos seus discípulos que ele vai morrer, e é necessário que ele morra, porque com a morte dele, alguém virá. E aí ele diz isso, quando ele quem? O Espírito vier, ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então não me basta só saber o que está escrito. Isso não é o suficiente para que eu seja obediente. Quando ele vier, pastor, mas ele já veio. Bom, que ele já veio eu sei. Eu só não sei se ele já veio sobre mim. Talvez a sua dificuldade de entender que pecado é porque você conhece o texto, mas não tem o Espírito. Então, por não ter o Espírito, o pecado não lhe parece pecado. Então você é capaz de não conseguir obedecer, porque você ainda não recebeu o Espírito Santo. E aí, eu não quero entrar nesse aspecto, senão nós vamos ter uma confusão danada de batismo, como funciona, e não me é essa. A intenção é dizer que quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele convence. Entendeu? Ele vai falar com você, certo? E Espírito Santo não fala aos ouvidos. Por que a voz do Espírito Santo é muito mais forte que a voz de um homem? Porque a voz de um homem normalmente fala um ouvido. O Espírito fala ao coração. Então preste atenção. A destruição é feita porque falta conhecimento. A falta de conhecimento nem sempre é a ausência da informação, mas o não cumprimento da informação recebida. Muitas pessoas não conseguem obedecer e aparentemente coisas simples, simplórias, mas sem a força do Espírito Santo, sem o mover do Espírito, convencendo pecado, justiça e juízo, as pessoas não conseguem mudar de comportamento. Também poderíamos levar em consideração um texto quando Jesus está explicando o que é necessário para ser seu discípulo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, narrado por ele mesmo, é semelhante a um homem que deseja construir uma torre, que deseja ir à guerra. O que ele faz? Busca todas as informações de forma prévia. Talvez você tenha dificuldade de obedecer
porque não procurou saber as informações necessárias para andar com Jesus. Você pensou que dava para andar com Jesus e continuar do mesmo jeito, com o mesmo vocabulário, com a mesma roupa, com os mesmos ambientes frequentando, com o mesmo estilo de vida. Talvez num apelo, num culto extremamente inapropriado, inadequado, indevido, você levantou a sua mão, induzido por uma supergraça que é capaz de cobrir tudo o que você vai fazer sem nenhum tipo de mudança. Então o que nós enfrentamos? Uma igreja com pouca luz. Uma igreja com pouca luminosidade. Vós sois a luz do mundo. Ninguém pega uma lamparina e coloca embaixo da cama, porque o propósito é suspendê-la, é dar a ela um campo de alcance longo. É assim que funciona. O que é um povo com pouca luminosidade? O que é um povo que não serve de referência para o pecador? É um povo que está na igreja, mas não consegue obedecer. Às vezes, por não ser ensinado a obediência. Não obedeço porque eu não sei. Lembra de Filipe evangelizando o eunuco? Entende tu o que lê? O que ele respondeu? Como entenderei eu se alguém não me ensina? Então nós temos um ensino. Mas e quando o ensino foi recebido e mesmo sabendo que não pode fazer, você faz? Aí provavelmente você vai buscar a resposta na fraqueza. Na sua fraqueza humana, que traz a conotação apenas de que você está lutando contra o pecado sozinho. É só isso. Você vai caçar o Espírito Santo em você e ele não está em você. Pelo menos para fazer o que deveria. Porque você pode ter o Espírito para falar uma língua estranha. Mas nem sempre o Espírito que dá a você o dom de línguas recebeu de você a autorização para que você conseguisse. Porque ela é sua. O Espírito é sujeito o único Espírito que não é sujeito a profeta é Satanás. Essa é a verdade. Segundo a Bíblia, o Espírito é sujeito ao profeta. E o Espírito que é sujeito ao profeta, que recebe do profeta a liberdade, esse é o Espírito de Deus, que é educado. Satanás não. Se você já pertenceu, você sabe como é que as coisas funcionam. Se Deus aparece para você e te dá uma instrução, para lá na Pedra da Congonha, lá, o último, lá de cima, amanhã, meia-noite, para fazer uma oração, se você não faz, ele não vai te punir. Quem sabe o que significa o nome cavalo, sabe o que acontece se não for. Então é importante nós entendermos isso. Ver um povo que sofre, que está sendo destruído porque falta conhecimento. Ver uma classe sacerdotal, pessoas experientes, que deveriam dar o exemplo, mas por algum motivo não dá. Entendendo que para recebermos força para vencermos isso, vamos precisar do Espírito Santo. Mas eu preciso caminhar um pouquinho mais com vocês. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Deixa eu pegar aqui. 15, verso 22. Isso. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o ouvir
é melhor do que a gordura de carne. Preste atenção nesse texto. Eu não quero saber valor de dízimo e de oferta. Eu não quero saber se você chega aqui 6 horas da manhã e sai daqui 11 horas da noite. Não se iluda que se você trabalha em 2, 3 ministérios, que se você coloca a sua vida trabalhando, tocando, pregando, ensinando, se o seu dízimo é muito alto, se você distribui umas cestazinhas básicas, Note o que o texto diz. A obediência é melhor que as ofertas, que os sacrifícios. Olhe bem, Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifício. Então eu preciso entender isso. O valor da obediência. Não. Sabe o que é? Eu faço isso, mas eu dou uma ofertinha lá na igreja. Legal. Quando alguém faz um pedido de contribuição, eu dou. Deixa eu te falar uma coisa. Você está enganado no que diz respeito a isso. Isso vai dar problema para você. Então a obediência é muito maior que a sua oferta. Pare de, consciente ou inconscientemente, achar que você compra Deus. Tá certo? Não, eu faço isso, mas Deus sabe o quanto eu me dedico na sua casa. Está errado isso. Não é assim que as coisas funcionam. Para Deus obedecer é melhor do que sacrificar. É assim que funciona. E eu não sei o que acontece, preste atenção, esse texto é um texto narrado para o rei Saul. Quando Samuel vai até Saul e manda ele destruir os amalequitas, matar o rei e acabar com tudo, ele sai de casa para obedecer, gente. Ele sai de casa para obedecer. E lá vai ele obedecer a voz de Deus, do profeta Samuel. Vamos lá, vamos pegar os amalequitas, vamos matar a todos, vamos matar o rei, vamos destruir o gado, vamos matar tudo. Destruir tudo, por quê? Porque eram inimigos. É isso, eram inimigos. Queriam ameaçar o povo de Deus. Agora, eu não sei onde. No caminho entre a casa de Saul e o campo de batalha, ele teve uma ideia melhor. Ele olhou para o gado. Havia algumas questões militares, né? Algumas questões de guerra, e uma delas era: se deseja ficar com os despojos, não mate o rei. Então ele não mata o rei para ficar com os animais. E o mais engraçado é que ele escondeu os animais. E quando ele recebe a visita de Saul ou de Samuel, sabe o que ele diz? Eu fui e obedeci. E Samuel falou: ô Saul, eu estou escutando um barulhinho, um mugido, um balido. Presta atenção, é a desobediência fazendo barulho. Ele falou: não, sabe o que é? Deixa eu explicar, Samuel. Quando eu vi uns gadinhos gordinhos, eu falei: Deus merece isso. É esse o contexto. O cara está desobedecendo e dizendo que a sua desobediência é para agradar a Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. O que vai de desobediente, sem noção, por o inferno, não, um lugar quente, vai ser muito. Então, repita assim: obedecer. Eu vou adaptar bem a nossa aqui.
Fala assim: seu trabalho, seu dinheiro e seu tempo não é tão valioso quanto a sua obediência. Isso. Falou todo mundo para mim. Você tinha que olhar para o lado para falar. Mas tudo bem, vou ficar com essa. Tá certo? Segunda coisa, Mateus 21, 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2, chegando-se ao primeiro disse o quê? Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Vamos lá? Não, bota o 29. Isso. Ele respondeu o quê? Não quero ir. Mas depois, arrependido, vamos ver o outro filho, tinha 2. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E o que o filho respondeu? Mas, qual dos 2 fez a vontade do pai? Presta atenção, porque essa é uma história bem legal. 2 filhos, tá certo? O pai falou, vai trabalhar na vinha. O que o primeiro filho falou? Não vou. Não vou. Mas foi depois que se arrependeu. Diga, depois que se arrependeu. Ele queria ir na hora? Isso, porque na hora nem sempre é fácil de obedecer. Às vezes na hora não é. Na hora não é agradável. O pai está mandando ele fazer algo que ele não. Então ele falou, não vou. Não estou afim de trabalhar. Mas aí o pai brigou com ele. O pai só mandou. E ele ficou pensando. Se arrependeu do que tinha dito. Aí o pai mandou outro filho. Filho, vai trabalhar na vinha. O que o filho falou? Agora. Foi? Foi? Mas falou que ia. O outro falou que ia. Mas foi? O outro foi. Mas falou que ia. O outro falou que ia. Mas foi. Então o que falou que ia e o que falou que não ia, isso aí. Olha a complexidade da obediência. Então não é se você está afim ou não. Não é fácil. E esses 2 filhos aqui do texto, eles são nós. Tem gente que você chama no gabinete e fala, não faz. Não faz. Não faz. Não vou fazer. Deixe comigo, que não faço mais. Aí sai e faz. E o outro fala, pastor, eu acho que eu vou fazer. E não é fácil não, pastor, não é fácil não. Obedecer não é fácil, mas é possível. Ou então a gente vai virar um montão de sem vergonha. É ou não é? Não aguento isso, não aguento ver aquilo, não aguento fazer isso, não aguento ver aquilo outro. Não aguento... Então a gente tem que deixar a igreja. Porque o Espírito Santo é capaz de nos dar força, de nos fortalecer para que consigamos obedecer ao Senhor. É fácil? Não é fácil. É possível? É possível. Deixa eu seguir aqui, porque esse culto é mais curtinho. Vamos lá. Apóstolo Paulo, Romanos 7,19. Coloca aí. Por quê? Porque o quê? Não faço o bem que eu, mas... Lê de novo. E de novo. Quem falou isso? Quem escreveu isso? Ele está falando com a dificuldade. Qual é a dificuldade? Obedecer. O bem que eu quero fazer, eu não. O mal que eu não
Isso. Foi isso que ele disse. Você quer continuar o texto para facilitar? Coloca aí. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu, e sim que habita. Sai daqui e vai para o Gênesis. A conversa de Deus com outro pecador. Agora, Caim. O pecado jaz, segredo para a obediência, 2 eu te dou. Primeiro, ande com quem obedece, que ele vai mostrar para você que é possível. Se você só anda com quem não obedece, como é que você espera se tornar um obediente? Ande com quem obedece, ande com quem vive o que você quer viver. Se aproxime dessas pessoas, do conteúdo dessas pessoas. E segundo, descubra de fato o que é obediência. Eu vou deixar isso um pouquinho mais à frente. Mas é importante nós entendermos isso. Eu quero obedecer? Tá certo. Eu quero. É desafiador? Sim, é desafiador. É possível? É possível. O apóstolo Paulo está dizendo aqui. O pecado que habita nele, tá bom. O pecado habita nele, sim ou não? Mas quando ele vier, quem é ele? E o Espírito Santo vai entrar onde? No mesmo indivíduo onde habita o pecado. O indivíduo onde habita o pecado. O apóstolo Paulo, ele está, quem me livrará do corpo dessa norma? Lê o texto inteiro depois. Você vai ver para onde esse cara caminhou. Ele não se tornou perfeito, é verdade, mas perdeu o direito de acusação sobre todos, quando diz, o maior dos pecadores sou eu. Entendi a dificuldade, mas praticamente erradicou da vida dele, de seu estilo de vida, certo? O poder do pecado, conseguindo ser obediente. A Bíblia é bem clara quando fala de Jesus, e ele foi obediente até a morte, e morte e por causa disso ele recebeu o quê? Qual foi o prêmio que Jesus recebeu por ser obediente? E recebeu um nome que é sobre todo nome. Você quer ter nome nessa terra? Seja obediente. Você quer ser respeitado? Tenha nome. Quer ter nome? Seja obediente. É assim que funciona, certo? Então o que nós estamos vendo não é a facilidade, é que podemos. Preste atenção, quando o assunto é obediência, olha só, Atos dos Apóstolos, 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer do que aos, olha o que ele está dizendo, obediência a Deus. Você lembra da frase, eu não vou citar aqui, não é meu interesse, mas me ajude aí. Se eu penso, logo eu, então existir era algo que só dependia de mim. Se eu penso, logo eu existo. Só que hoje não é mais assim. Hoje é, se eu sou visto, eu existo. Se eu não sou visto, eu não existo. E aí eu vou ter um problema. Qual é o problema? Para que eu seja visto, eu preciso dos olhos do outro e não dos meus. E aí eu perco o controle disso. Eu não tenho controle sobre os outros. E aí eu tenho um problema com isso aqui. Porque agora obedecer a Deus não me é tão importante assim. Porque talvez obedecê-lo, postar alguma coisa que esteja nos padrões dele, dizer alguma coisa, aparecer vestido, colocar uma música
que agrade e obedeça a Ele, pode não ser tão atraente assim para que eu seja visto. Então Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Você está entendendo? Então, eu preciso entender isso porque eu estou nesse mundo. Eu estou nesse ambiente. Então, eu preciso definir se eu vou obedecer a Deus, porque a alguém eu vou ter que obedecer. E se não é a Deus, Atos dos Apóstolos 5:3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu? Ele obedeceu, sim ou não? Mas obedeceu a quem? A Satanás. Você vai ter que obedecer a alguém. Quando você adultera, você acha que você está obedecendo a quem? A Deus? Sim ou não? Não. Pastor, então você está querendo dizer que todas as vezes que eu adultero, que eu peco, eu estou obedecendo a Satanás? Não, porque ainda tem a terceira obediência. Mas muitas vezes, quando você desobedece, quem vai estar lá te instruindo a desobediência é ele, Satanás. Essa é a verdade. O terceiro, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de... Esse é o último desobediente, aquele que resolveu obedecer a si mesmo. Não, eu quero obedecer a mim. É um direito que você tem, irmãos. Qual é o grande problema dessa brincadeira? É que o evangelho cresceu. O crescimento do evangelho, certo? Ele arrebanhou um número grande de pessoas. E hoje nós temos no mesmo ambiente, seu Abner, gente que está na igreja, mas só obedece a si mesmo. E não tem que ir embora não, viu? Tem que ficar aqui. Só não é gente para ser copiada. Só não é gente para virar exemplo. Mas não manda esse povo que obedece a si mesmo, não, que se não se transformar, quando ele vier, entendeu? Nós vamos continuar pregando, vamos continuar cantando, vamos continuar, e eu já descobri algumas coisas. Como é que eu vou falar? Está transmitindo, irmão? É que dependendo do período, o indivíduo que está aqui em cima pode ser o cara que está obedecendo a Deus. Mas dependendo do período da vida do cara que está aqui, ele pode estar obedecendo a Satanás. Dependendo do período da vida de quem está aqui, ele pode estar obedecendo a si mesmo. Porque eu sei que muitas vezes você já viu gente aqui em cima que provavelmente você sabia que ele não teria, ou pelo menos não deveria ter, coragem de estar aqui, pelo tipo de vida que levava.
estivesse ele cantando, pregando, ensinando, vestindo uma camisa da igreja. Pastor, como é que um pastor e um líder se comporta dessa forma? Eu tenho perguntado muito a Deus. Quem está aqui desde quando a igreja estava do lado de lá? Levanta a mão. Você lembra da frase que estava escrita na frente da nossa igreja? Qual era? Aqui não toleramos o nosso, porque toleraríamos os seus. Eu tirei. E eu tirei não só da frente da igreja. Parece que eu tirei do meu coração. E o desobediente hoje aqui não é nenhum de vocês. O maior pecador aqui sou eu. Essa é a grande verdade. Pastor, o que o senhor anda fazendo? Tolerando. Me tornei amoroso, cuidadoso, compassivo, fraco, conivente. Eu não sei qual o adjetivo que você vai querer colocar sobre mim. Mas a verdade é que todos nós precisamos de mudanças. É fácil? Não. Mas é possível. É desafiador? É desafiador. Porque eu tenho perguntado, e eu já citei isso aqui, vou citar novamente. Quando João acusa Judas de ser ladrão e pertencia ao ministério de Jesus, eu me perguntei, se João sabia que Judas era ladrão, será que Jesus não sabia? Por que o tolerou tanto tempo no seu ministério? Pare para pensar. Talvez dando tempo para que ele pudesse. Pastor, mas ele tinha que morrer daquele jeito. Meu irmão, se você acha que Judas tinha que morrer daquele jeito, me perdoa. O que você acha que deveria acontecer com Raabe, a meretriz? Com a moabita Ruth, certo? E com tantos outros. Todos sempre merecem e recebem de Deus uma oportunidade de mudança. Essa é a grande verdade. Nós precisamos de uma igreja séria, firme, santa. Essa é a verdade. Não cabe ao pastor remover ou separar joio de trigo. Deus vai fazer isso. Mas às vezes nós precisamos de determinadas decisões, que às vezes ferem mais. Você já bateu no seu filho e depois foi chorar? Quem aqui já fez isso, por gentileza? Isso. Certo?